poder sentar sentado mesmo como estamos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler a passagem bíblica que está aí no versículo 45 ao 51. Diz assim, Mateus 24, versículo 45 ao 51, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se porém, repita, se porém aquele servo for mau e disser consigo, o meu servo tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo num dia em que não sabe, e não saberá, e hora que não sabe, hora em que ele não sabe, e castigará e dará lugar com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 51 mais uma vez. O castigará e lhe dará lugar com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra. Nessa noite, Pai, te pedimos, os nossos olhos sejam abertos por Ti, que nós possamos contemplar a Tua face, a Tua verdade, a verdade única do Senhor. A palavra do Senhor seja um livro aberto diante de nós e no nosso coração. E assim, Pai, seja o Teu nome glorificado, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, complicadíssimo. Por quê? Porque a maldade do coração do homem está se multiplicando rapidamente, e muito mais se multiplicará pelo que estamos contemplando hoje. Cresce o número de pessoas que não acreditam em nada. Cresce o número de pessoas que não cuidam mais dos seus filhos, que não estão zelando por todos os princípios básicos. E aí eu estou falando da família de uma forma geral. Cresce o número de crianças que são órfãos de pai presente, mas também de mãe presente. E uma criança que foi criada sem o ensino de seus pais, dando limites, isso causará danos inimagináveis à formação básica das pessoas. Nós já estamos sofrendo isso, nós estamos vendo cada dia crescendo o desinteresse das pessoas por um padrão básico de zelar de si mesmo. Você imagina uma pessoa decidir adotar o padrão de não querer trabalhar o dia inteiro, ou não querer trabalhar duro, trabalhar no pesado, porque ela atribui que é melhor ficar em casa recebendo um pequeno valor. E tudo isso, nós estamos vendo uma deteriorização da sociedade. Você sabe que para aqueles que têm propósito, que têm um objetivo de dar conforto aos seus familiares, de procurar sempre melhorar a vida dos seus, é necessário muito trabalho, é necessário muito trabalho, muita perseverança. E exatamente o que nós estamos vendo é a falta de interesse para ter objetivo na vida. E o que nós podemos fazer para solução, para mudar isso? Meus irmãos, somente Cristo Jesus nos corações pode trazer o homem do caos para o equilíbrio, a vontade de Deus, o caminho reto do Senhor. Eu me recordo de uma pesquisa que saiu
há muitos anos atrás, eu estava ainda nos meus primeiros anos de seminário, meu primeiro ano, na verdade, e saiu uma pesquisa naquele tempo de que grande número de pessoas que saíam de lugares difíceis de moradia eram pessoas ligadas à religião. Naquela revista, que as pessoas que saíam dos lugares aonde era muito difícil o acesso, muito difícil conviver ali em família em segurança, eram pessoas ligadas à religião. Você sabe muito bem que, mediante a conversão a Cristo, uma pessoa que não cuidava da família passa a cuidar. Uma família que não zelava uns pelos outros passa a zelar. Por quê? Porque o amor de Deus centraliza os corações para retomar aquilo que era para ser desde o começo. E então, quando isso acontece, isso, conforme eu disse, já faz muito tempo, isso é a mais pura prova de que não mudou absolutamente o antídoto. O antídoto para o ser humano é o Senhor restaurando a mentalidade, os princípios, o coração sendo restaurado e para a glória de Deus. E quando eu falo um coração restaurado, eu estou falando de um homem que estava em trevas e agora está na luz. A iluminação do Senhor, aonde uma pessoa percebe aonde está e para onde deve caminhar. Então, nós estamos vendo a parábola que Jesus contou dos dois servos. Essa parábola visa explicar o que vai acontecer durante o período em que ele morreu, ressuscitou, logo após sua morte e ressurreição, ele entregou uma missão aos discípulos. Eu gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta para que entendêssemos o texto bíblico. Vamos primeiro voltar um pouquinho para o começo de Mateus. Eu não vou ler, eu só queria que você observasse os títulos. Jesus começa no capítulo 24 a falar do sermão profético. O que é chamado de sermão profético? Observe aí. O título aí, Sermão Profético, Princípio de Dores. Ele começa a explicar aos discípulos sobre o que vai acontecer no fim. E ele diz que Jerusalém não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos começam a perguntar como que será isso. E ele começa a explicar como será o fim. E ele vai falar sobre a grande tribulação, aí a partir do versículo 15. Ele fala sobre os grandes acontecimentos. E aí você vai ver a listagem. Haverá uma multiplicação das guerras, haverá também terremotos em diversos lugares, haverá também muitas pestes e doenças, o amor de muitos esfriará, e aí segue uma série de esclarecimentos que Jesus faz a respeito. Depois, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, versículo 29. Versículo 29 até o verso 35. Eu quero só situar você aqui do que está acontecendo. Naquele momento que Jesus estava falando, os discípulos não tinham visto ele morrer da cruz, não tinham visto ele ressuscitar também. Não haviam ainda permanecido com ele 40 dias. Isso é algo que ainda ia acontecer. E eles estão ouvindo sob essa ótica. A primeira vez, eles estão ouvindo Jesus falando a respeito da cronologia dos acontecimentos, a ordem dos acontecimentos. Como se dará? Os irmãos terem uma ideia, todas as profecias já se cumpriram. Todas elas, somente o Evangelho chegar até o final de todas as nações é que ainda está em processo. E, é claro, isso é algo que absolutamente nós não temos ideia como já está acontecendo, e eu creio que é muito mais, já avançou muito mais o Evangelho do que podemos imaginar. Por quê? Porque essa obra ela é silenciosa. Só na China já há a maior igreja do mundo, é a igreja chinesa. Mas não é vista absolutamente em grandes estádios, até porque é proibido. Só há poucas igrejas autorizadas, e as igrejas autorizadas, elas são autorizadas com restrições, não é? Para você ter uma ideia, numa igreja na China, se nós estivéssemos lá, haveria um representante do Estado aqui no culto.
Eu acho que assim dá para transmitir legal, não dá não? Haveria um representante do Estado aqui no culto. No domingo agora, às 5h30, nós vamos ter reunião de diretoria. Inclusive, estou aproveitando para informar, né? É aberta a todos os membros. Todos os membros da igreja podem vir nessa reunião. Por quê? Porque será apresentado o relatório financeiro. Nessa reunião haveria um representante do Estado. E ao término da reunião, se ele não concordasse com algo que eu falei na reunião, eu seria repreendido, talvez até removido. Assim é num país onde o regime comunista está no poder. Lá é o regime comunista capitalista, vamos dizer assim. O Estado é parceiro das empresas. Parte do recurso é dado para o Estado e parte fica com a pessoa. Não se sabe ao certo quanto que fica com a pessoa, com os proprietários, mas é o regime que eles adotaram, a China se tornou fornecedor de tudo quanto é produto para todo mundo, né? O mundo inteiro compra da China. Agora mesmo você deve ter alguma coisa com você, uma caneta, alguma coisa que foi feita lá. Então, assim é a China. Porém, a igreja está reunida escondida. A igreja se reúne em porões, em lugares escondidos no subterrâneo. Para cantar, tem que cantar baixinho, não pode fazer barulho. E é a maior igreja do mundo. Nós não divulgamos os missionários que temos lá, mas temos um bom número de missionários na China, que não pode ter o seu nome divulgado, porque eles podem ser presos a qualquer momento. E aí eu quero deixar claro, irmãos, o cristianismo, ele é a religião mais perseguida do mundo. Do mundo. Neste exato momento que caiam as cegueiras, que caiam as escamas dos olhos. Os irmãos terem uma ideia, eu estou falando de fatos, não é o que eu creio, não é o que eu penso, isto é fato. O regime que mais matou cristãos no mundo é o regime que hoje governa a China. Eu acho que eu falei de uma forma mais bonita que nunca superei agora, né? Não falei? Porque, dependendo de como fala, desvia o foco e a pessoa não quer mais ouvir. Eu creio que aqui você está vacinado e não vai acontecer isso, não é? Você está entendendo, não é? Em outras palavras, este regime, ele é um dos maiores perseguidores da igreja cristã, sempre foi. E aí, por que eu estou citando isso? Porque exatamente isso está nas profecias de Jesus também. E já está em pleno vigor do seu cumprimento. Pleno vigor, andamento do seu cumprimento, cada dia mais, só piorando. Então, abra os seus olhos para ver. Nós, como igreja, temos uma missão. Quando nós pensamos nessa missão, nós precisamos entender o contexto bíblico. Voltando aqui para o entendimento do contexto, volte aí, põe seus olhos em cima do texto bíblico, por gentileza. A vinda do Filho do Homem, Jesus está falando sobre como será a sua vinda, ele virá com grande brado nos céus e ele ajuntará dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. E aí ele explica, ele faz uma exortação à vigilância, a partir do verso 36. Uma exortação à vigilância. Depois, o texto que acabamos de ler, parábola dos dois servos, também uma exortação à vigilância. Depois, capítulo 25, vem a parábola das 10 virgens, que também é uma exortação à vigilância. Quando eu falo vigilância, eu estou falando sobre o fato de pôr a mão no arado, exortação para que cada um dos discípulos tenha a mão no trabalho da obra do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Muito bem. Capítulo 25, parábola das 10 virgens, a partir do verso 14 tem ainda a parábola dos talentos. Você deve lembrar da parábola dos talentos, foi dado uma quantidade de dinheiro para cada uma das pessoas,
e isso tinha que ser multiplicado. Um deles não multiplicou nada, pelo contrário, enterrou. E os demais multiplicaram. O que é que tem, qual o objetivo dessas parábolas? Aquilo que foi entregue tem que ser multiplicado. Como que seria isso na prática? O que é que Deus nos deu de mais valor, irmãos? O que é que Deus nos deu de mais valor? A vida eterna. A vida eterna. Então, o que é que você vai fazer para multiplicar isso? Você vai pregar a salvação. E a cada um que se converte, isso está se multiplicando. Chegou em você e foi multiplicada para muitas outras pessoas que também foram salvas. Isso é a multiplicação. Isso é o que é dado a eles. O que é dado aos seus servos é multiplicado, ele vai passar adiante. Depois, vem o texto que nós lemos por 3 mensagens. Eu li esse texto. Note aí de novo o versículo 31. A vida eterna e o castigo eterno. Note aqui, eu quero voltar mais uma vez aqui no contexto que está sendo dito. Olha aqui para mim. Jesus está com os discípulos, pregando para os discípulos. E ele começou falando que haverá o fim. Mas antes do fim, o evangelho terá que ser pregado a todas as nações. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pregando na Redondeza, nós estamos com esse culto transmitido na internet, fica gravado lá. Você pode mandar para alguém essa pregação. Os tempos são difíceis, né? Teve uma pregação que eu preguei aqui outro dia, eu fui lá, eu que faço a edição, né, o meu garoto, e eu fui lá no trecho que eu sei que dá problema, mas eu tinha que ensinar aqui, eu tive que retirar. Por quê? Porque já há casos de pastores processados por coisas que disseram no púlpito. Acorde, crente. E isso está aumentando. Aliás, com as coisas que aconteceram ultimamente no Brasil e no mundo, o próximo passo agora são as igrejas. Pode acreditar. Não se pode lutar contra todos ao mesmo tempo. É por etapas. Primeiro, você alcança um grupo. Depois outro. E depois vai sobrar para o grupo que vem depois. Próximo passo são as igrejas e, é claro, principalmente a partir dos pastores. É claro, meus irmãos, e eu quero deixar claro isso, eu nunca deixarei de falar o que tenho visto e ouvido. Eu estou parafraseando com o que Pedro disse. Eu não tenho medo de falar a palavra de Deus aqui, ainda que isso venha me valer a vida ou a liberdade. Mas temo eu, e eu sei, e meu coração já sabe disso, a minha mente também, que no tempo de hoje, dado a fraqueza bíblica, em nome de Jesus, que isso não seja aqui, eu estou falando de uma forma geral, dado a fraqueza bíblica, nós temos um povo que talvez, em muitos lugares, ao saber que um pastor foi preso por algo que pregou, as pessoas cristãs tendem a ficar neutras, dizer que não sabe o que falar a respeito, ou até mesmo dizer que o pastor errou no que falou. Quero lembrar os irmãos, um dia, João Batista disse a uma autoridade que ele estava em pecado, e isso lhe causou a morte. Na época, quando Jesus soube, um dos evangelhos narra que Jesus, ao saber da morte de João Batista, se retirou só e orou a noite inteira. Grande foi a dor do coração. Então, nós estamos diante de um tempo, eu até estava observando, né? O tempo está tão complicado, para os irmãos terem uma ideia, entre na história de missões nacionais, você vai perceber que
o título que está sendo usado, os crentes mais antigos vão confirmar isso aí. O tema, título, tudo isso já foi usado em outras campanhas, sim ou não? O símbolo do barquinho é antigo, muda um pouquinho, mas é... Aliás, teve uma campanha recente, que foi o mesmo barquinho de 1900 lá e vai. Agora, por quê, pastor? Porque não há nada de diferente na mensagem. Não tenho que inovar. Mas eu estava observando o que está escrito na camisa, atrás. Eu duvido que andando na rua não vai ter uma ou outra pessoa que vai interpretar por outro meio, outro caminho. Quem aqui observou isso? Quem observou isso? Por quê, irmãos? Aí por isso que eu estou dizendo, esse tema, esse slogan, tudo relacionado a essa campanha, só mudou as cores. Já é utilizado há dezenas de anos. Nós estamos, até perdi já as contas, nós completamos 100 anos em 2007. 100 anos no Brasil. Já faz o quê? Faz conta aí, irmão. Os mais antigos são os presbiterianos. Não deu para fazer a conta, vou errar aqui, né? Vou lembrar uma pessoa e não dá. 118 anos, não é? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo o que sempre fazemos, mas num tempo como esse está arriscado sermos mal interpretados. Essa frase que está aí é porque você é isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí, que vergonha, gente. Irmãos, o tempo é vergonhoso. Como assim? Eu estou aqui pregando a palavra. E aí você sabe que dependendo de quem ouça, em nome de Jesus você está vacinado, você não pensa assim. Mas dependendo de quem ouça, o pastor é isso ou aquilo. É ou não é? Agora, volte a 30 anos atrás. Outros pastores estariam dizendo a mesma coisa. A mesma coisa. É que nem um tempo que nós tivemos aquele movimento G12, lembra? G12, era o grupo dos 12, era discípulos em 12. Aquilo deu um problema doido no Brasil, por quê? Porque qualquer coisa que você falava em discipular pessoas e acompanhar pessoas, você era taxado que você agora era G12. E aí a pessoa não gostava do G12, era um movimento de crescimento de igreja, um sistema administrativo de crescimento de igreja, considero, mas aquilo dava arenga em muitos lugares. Aí um dia eu disse para algumas pessoas, digo, olha, vamos deixar claro aqui, esse movimento de crescimento de igreja não patenteou texto bíblico, não. O texto bíblico que fala sobre os 12 apóstolos já estava aí há mais de 2000 anos. E aí agora não pode ensinar certas coisas porque é G12. Hoje em dia, você falar de família, você é considerado de uma linha ideológica. Isso é vergonhoso. Por que é vergonhoso? Porque a palavra de Deus já fala sobre família há milhares de anos. Adão e Eva foram criados por Deus. A primeira família foi criada por Deus. E nós, igreja, pregamos isso, não é de hoje. Então, meus irmãos, seja justiça feita. Nós estamos ensinando a Escritura. E neste trecho, o que é que Jesus está dizendo aos discípulos? Depois de tudo que Jesus fez, ele vai vir buscar ver o resultado. É o que ele está dizendo na parábola dos 2 servos, na parábola dos talentos, na parábola das virgens. Ele está falando, eu vou entregar na mão de vocês. E no final, no dia do juízo, eu vou olhar o que vocês fizeram. Meus irmãos, isso é dito para mim e para você. E eu quero ler essa passagem. Vamos lá, verso 31 do capítulo 25, mais uma vez. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. Verso 32, estão comigo? Todas as nações se reunirão diante dele, e ele
separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Irmãos, eu não podia deixar de falar isso. Olha só, olha como está difícil pregar nesse nosso tempo. Aqui não, né, irmãos? Aqui não. Amém, irmãos? Olha só o que Jesus diz. Aí os pastores estão amordaçados. Ele colocará, verso 32, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olhe para mim aqui, olhe para mim, corra não. Aí nessa parte aqui eu passo direto e não explico. Você acha certo isso? Você acha certo? É ruim. Ih, pastor, então eu não vou mais ficar com o senhor. Uma vez eu estava corrigindo um abençoado, eu chamei um abençoado e disse: ó, meu irmão, isso aqui e tal, isso aqui é pecado, isso aqui não dá, irmão, você é líder, você é liderança, ainda mais sendo líder. Ah, pastor, é? É. Ai, se o senhor continuar desse jeito, eu e minha família não faremos mais parte dessa igreja. Aí eu me ajeitei na cadeira, eu digo: se você continuar desse jeito, em resumo, né? Você fica à vontade. Não vou repetir o que eu falei para ele, porque foi bem mais pesado. Não, vou repetir sim. Eu disse para ele: olha só, está me ameaçando você? Você está me ameaçando, sério? Você está usando da sua presença na igreja para me ameaçar? É sério isso? Não, só estou avisando o senhor que eu não vou mais estar com a minha família se o senhor continuar me cobrando isso. Como se eu fosse Jesus, né? Quem é o dono da igreja, irmãos? Jesus Cristo. Eu, como pastor, tenho somente que ensinar o que Jesus deixou para ensinarmos. Porque, como você percebeu, ele entregou aos seus servos para que os seus servos entreguem aos seus conservos. Quando você vai estudar o texto de Mateus, que nós lemos aí, versículo 45 ao 51, você vai encontrar comentário dizendo: aqui dá a entender que foi uma palavra direta aos discípulos, que terão seus conservos. Quem são os conservos? Que vão vir depois. São os pastores que têm as ovelhas, que receberam de Deus e tem que passar o que Deus deu para passar. Mas aí o pastor não pode passar nem tudo, senão vai magoar a ovelha. Não é ovelha, é bode. E eu vou lhe dizer uma coisa: bode chifra, bode come roupa. Aliás, irmãos, eu não sei o que tem dentro da barriga de um bode, deve ter uma máquina de moer. Quem aqui já viu bode comendo roupa? Há quem diga que o bode só podia estar endemoniado, né? Irmãos, o bode come coisas inimagináveis e não morre. Entenda bem. Aí eu disse para ele, eu digo: olha só, faz muitos anos isso. Olha só, a igreja de Deus, a palavra é do Senhor, e eu não posso fazer nada por você. Em outras palavras, meu irmão, a igreja não pode se tornar o que eu quero que se torne, eu não tenho essa autorização. Eu não morri na cruz do Calvário, quem morreu foi ele, e ele é dono. Então, preste bem atenção, se eu estou falando aqui, você está já chateadinho aí no seu coração, meu irmão, você tem que repensar o seu cristianismo. Você tem que repensar se você é crente. Por quê? Uma das maiores dádivas que nós temos, irmãos, são três coisas.
todo convertido deve orar e ler a Bíblia. E em terceiro, ou em qualquer um, não tem uma ordem, é as três juntas, é a comunhão. E a comunhão é estar como igreja. Você pode ser crente, lendo a Bíblia e orando, mas sem comunhão está faltando. Pastor, mas é difícil. Eu digo, meu irmão, família e igreja é que nem a arca de Noé. Diga amém aí. Diga amém mesmo, está em dúvida, né? Família e igreja é que nem a arca de Noé. Lá podia fazer o cheiro que fosse da arca. Mas pergunta para Noé se ele queria sair de dentro. Dava trabalho que não tem para se acabar mais. Mas pergunta para Noé se ele queria sair de dentro. Meu irmão, ter família dá trabalho. E tem hora que o cheiro não é bom. Mas pergunta se a pessoa quer estar longe. De jeito nenhum. Você lembra quando você não tinha família? Ah, quando que eu vou casar? Aí agora tem e está reclamando. Tem um monte de mulher, meu irmão, queria ter pelo menos um pedacinho desse homem. Não seu, em nome de Jesus, eu estou falando um homem. E tem um monte de homem que está dizendo, e agora o que é que eu faço? Está difícil. E está mesmo, viu, meu irmão? O ser humano no pecado está inovando cada dia. Eu vou dizer um negócio para você. O solteiro de hoje tem que vestir a camisa, missão impossível, eu estou. Porque pense numa missão que precisa muita oração. Porque o que tem de gadarena por aí, meu irmão? E as meninas também não está fácil, porque o que tem de gadareno, pastor, que gadareno é esse? Lembra daquele endemoniado de Gadara? Que se feria com pedras, que até prendiam ele, mas ele quebrava com os aguilhões. O negócio está brabo, meu irmão. A pessoa, não, eu até ouvi uma vez de uma pessoa que o diabo nem precisa mais fazer nada, a pessoa já está fazendo pelo diabo. O diabo nem precisa mais tentar, a pessoa já está correndo atrás. O diabo nem precisa colocar intriga, a pessoa já está dizendo, não precisa não, seu diabo, fica, tira férias, eu vou fazer. De tão maligno que caminha o ser humano cada dia. Só a salvação em Cristo Jesus pode parar isso. Então, voltando para o texto, volte aí, capítulo 25, agora o versículo 34, mais uma vez. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Aí alguém vai dizer assim, pastor, o senhor vai dizer agora que todo mundo tem que ser de direita? O senhor vai dizer isso agora? Não, não. Mas eu vou explicar que a direita aqui, o que é o rei? O rei está sentado no trono. Quem está à sua direita? A direita significava, são aqueles que ele utilizará para manifestar o reino. Quando o imperador sentava no trono, em Roma, à sua direita ficava o general ou seu filho, que herdaria o trono e que era responsável por tudo. Ficava à sua direita. A direita é uma declaração de atitude através de. E aqui é o ensino bíblico. Jogue fora as ideologias. Vou repetir. Jogue fora as ideologias. Nós estamos falando da palavra de Deus. Quando Jesus subiu ao céu, ele se sentou à direita. Você vai encontrar um fazendo pela esquerda. Não é quando nós aprendemos, somos pequenos. Eu, por exemplo, me lembro ainda do meu pai me chamando a atenção. Eu pegando a caneta, o lápis e querendo escrever com a mão esquerda. E aí, nessa hora, papai e mamãe dizem, não, meu filho, é com essa mão aqui. Se ele não tivesse me repreendido, eu teria escrito pela esquerda, provavelmente. Quem aqui já lembra disso, na sua infância? Não é? Se você decidir hoje escrever com a mão esquerda, você consegue. Mas é mais fácil quando é pequeno.
Agora, isso é alusivo a alguma ideologia? Não, a maior parte do povo vai aprender mais fácil com a mão direita. Isso é um princípio. Aliás, irmãos, se você for estudar sobre isso no cérebro humano, o lado direito do cérebro, você vai ficar encantado com o que Deus criou no lado direito. Porém, o que nós estamos ensinando é que nós não vamos deixar de ensinar o que a Bíblia diz, por causa do besterol que está aí fora, que é besterol, estou falando comparado com a Escritura, mas que é uma realidade que está acontecendo lá fora, definindo o futuro das pessoas. Então, eu tenho que dizer isso também. Então, qual é o ensino bíblico aqui? Os que estavam à direita são os que ele usou para manifestar o seu reino. Nós não abrimos mão do entendimento bíblico. E aí, olha só o que eles fizeram, verso 35, rapidamente. Verso 35. Pois tive fome, aliás, desculpa, eu não li o texto todo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Então perguntarão os justos, quem são eles? Os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos visitar-te? Responderá o rei, todos juntos: em verdade vos digo que quando os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu quero dar ênfase, porque eu gastei aqui uma quarta-feira só falando, explicando os pequeninos irmãos. Fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. Tem muito material aqui, nós ministramos em uma quarta-feira retrasada, se eu não me engano, falamos só sobre isso e falamos sobre qual é o nosso alvo em primeiro lugar no auxílio. Qual é? O que Jesus está contando aqui é que esses servos de Deus pregaram o Evangelho e no meio das pregações tinham casos de pessoas enfermas e esses que estão recebendo o Evangelho, estão se convertendo e estão enfermas são os que nós vamos ter que cuidar. No meio dos que estão ouvindo o Evangelho tinha gente presa e vai ter que ir lá, vai ter que cuidar dele preso. Em outras palavras, quando a Bíblia diz assim: agora ir de pregar o Evangelho a toda criatura, nessa pregação a toda criatura, há todo tipo de situação. O importante é o Evangelho pregado. Eu vi aqui que essa pessoa está presa, eu não posso pregar, não posso cuidar. Não. O Evangelho a toda criatura. Agora, o que é que nós temos que tomar muito cuidado? Para não fazermos a coisa pela metade. Você chega, dá a sua oferta para missões, e aí eu estou despreocupado porque eu já dei minha oferta para missões. A oferta de missões vai para sustentar o missionário lá no Amazonas, lá no sul, e aonde missões estiver administrando. Mas você é o missionário aqui, nesse lugar aqui. Quando a Bíblia diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quando diz: olha, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, esse princípio deve ser adotado ainda hoje. Qual é a nossa Jerusalém? É este lugar, meu irmão. Se eu estivesse lá nos Estados Unidos, aquela é a minha Jerusalém. Se eu estivesse na África, aquela é a minha Jerusalém. É aonde eu estou, aonde eu fui salvo. E daqui precisa alcançar os lugares mais distantes. Então, hoje, nós precisamos compreender que, voltando para o contexto bíblico, nós precisamos compreender que Jesus, nesta passagem, ele está no final do seu sermão dizendo: toda obra que será feita será contada no final.
Os discípulos não tinham noção ainda do que Jesus estava falando. Ele não tinha morrido e ressuscitado, não tinha manifestado o seu poder por 40 dias, mostrando provas inconfundíveis da sua ressurreição, incontestáveis, aliás, da sua ressurreição. Qual o objetivo dos 40 dias que Jesus apareceu vivo? Era fortalecer a mensagem de que ele ressuscitou. Eu quero lembrar que naquele momento não tinha Mateus para ler, não tinha Marcos para ler, não tinha o Evangelho de João, não tinha o texto de Lucas, não tinha o Evangelho de Lucas, não tinha Atos dos Apóstolos. E Jesus estava fortalecendo a mentalidade dos discípulos, aparecendo a eles por espaço de 40 dias. Por quê? Porque eles iriam ter que cuidar dos enfermos, eles teriam que visitar os presos, eles teriam que cuidar dos que não tinham que vestir. E em Atos 2, nós vemos claramente, mais precisamente em Atos capítulo 3, nós vemos claramente isso acontecendo. Não havia entre eles um necessitado. Irmãos, nós estamos diante de um texto extraordinário, de uma passagem bíblica estrondorosa ao nosso coração, porque nós estamos vivendo a parábola dos dois servos. Voltando agora para a parábola, eu encerro. Capítulo 24, verso 45 ao 51, que nós lemos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa, para dar sustento ao seu tempo? O que é dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Servindo assim como? Ele constituiu os seus apóstolos para passar aos outros o que ele entregou. E aí o texto segue, verso 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aí a gente entende, irmãos, o que Jesus disse em Mateus 28 para os discípulos, quando ele vai comissioná-los. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E no final ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Jesus esteve conosco desde o primeiro dia. Ele está conosco hoje. Ele estará conosco amanhã. E Ele estará, meu irmão, esperando de você que você passe adiante o que você recebeu. Olhe bem, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de muita correria, ninguém tem tempo para nada. E quando a pessoa tem um tempo vago, ela vai olhar que projeto ela tem que realizar. Nós somos desafiados todos os dias a termos o nosso tempo totalmente preenchido. Eu não estou dizendo que isso está errado, desde que você tenha incorporado a missão de pregar o Evangelho em primeiro lugar. Como é que você pode fazer isso? É verdade que eu estou trabalhando muito, mas eu estou lá trabalhando muito, orando, vivendo a fé, e a hora que o Senhor quiser me usar, eu me deixarei usar pelo Senhor. Lá no meu trabalho eu tenho orado para ser uma bênção na vida daquelas pessoas. Você vai cuidar dos seus filhos, dá trabalho, mas você está ali envolvido com a missão. Esses meninos, essas crianças, elas vão receber a palavra de Deus de você. Você está envolvido com o reino. Meu irmão, você pode ter a vida mais corrida que tenha, mas você não pode esquecer que você é sal e luz. E se você anda abrindo mão de ser sal e luz, porque você está muito ocupado, você não entendeu. Nós recebemos a presença de Deus conosco, mas não foi para realizar milagre para nós. Eu já disse aqui, irmãos, infelizmente você já deve ter ouvido esse evangelho. É o evangelho que é tudo para a pessoa. Parece que Deus é o servo da pessoa. Senhor, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Ah, eu não gostei do almoço hoje, me abençoa. Aí amanhã ele quer um almoço diferente. É vergonhoso, não é, irmãos? Vergonhoso, porque tudo isso vai passar.
mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos converter-nos. Porque se você está com a vida muito corrida, meu irmão, mas você está deixando de lado a missão, você não entendeu, você recebeu do Senhor. Ele poderia ter feito, eu gosto desse exemplo, eu gosto muito disso. Desde que eu me converti, logo no começo da minha caminhada, eu comecei a proferir dessa forma. Porque eu tive um vislumbre da glória de Deus. E eu me lembro como se fosse hoje, eu novo na fé, eu dizendo isso para Deus: Senhor, o Senhor poderia ter feito um castelo de pedras preciosas. O Senhor poderia ter colocado lá pedras, ouro finíssimo, e colocado o teu Espírito lá. Mas o Senhor escolheu a mim. O Senhor colocou o Espírito Santo dentro da vida de cada um dos seus filhos. E Ele não colocou para você estar sentindo uma coisa boa. Ele não colocou para você estar sentindo uma coisa legal. Ah, é muito bom ser crente porque eu estou sentindo paz. E aí você sente paz e vai com paz para casa e volta para casa. E volta para a escola, para a igreja. E é paz, eu tenho paz. E aí você não faz nada. Claro que você não, né? Amém, irmão? E eu percebi que tem dúvida aqui, né? Você não, você já está vivendo isso. Você já está vacinado. Como assim? Meus irmãos, Deus não morreu, não mandou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer, para reduzir a sua glória a nos servir. A sermos aquele ao qual recorremos para termos os nossos sonhos. Agora eu quero deixar claro, o Senhor te chamou para, em primeiro lugar, levantar a bandeira da fé, e de quebra, Ele realizará os seus sonhos, eu creio nisso. Não há nenhum problema de você ter conforto com a sua família, não há nenhum problema, não há nenhum pecado em você ter o melhor que Deus quiser te dar. Não há nenhum pecado, senão Abraão era um grande pecador. Senão Salomão era o maior pecador que já pisou a terra. Porque ele tinha era muito. Mas se você tiver um pedacinho, ou uma parte, ou muito ainda, e você tiver largado a missão, se acabou-se tudo. Não tem mais sentido. Meus irmãos, haverá o dia em que Ele vai querer saber do que nós fizemos com o que Ele nos deu. Chegará o dia que Ele vai perguntar: e você, o que tem preparado para mim? Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo: o meu Senhor tarde virá. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se começar a dizer: ah, Jesus não vai voltar agora não, vamos bagunçar, Ele depois perdoa. Verso 49, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os beberrões. Meu irmão, aqui Jesus está dizendo: aqueles que receberam a missão e acharam que aquilo que receberam podia ser usado para si mesmo. Quem aqui já viu alguém, começou a ganhar um dinheirinho a mais e aí se sentiu agora outra pessoa? Quem aqui já viu isso? Pois é isso, com a fé. A pessoa começou a ter experiência com Deus, começou a receber mais responsabilidade, aí agora ele achou que ele é importante e que as coisas vão ser do jeito dele agora. Meu irmão, o que vai ter de pastor naquele dia que brincou e que achou que a igreja era para ser usada para ele, que as ovelhas eram para servir ele? O que vai ter de pastor? Por quê? Porque esse evangelho está aí. Aonde parece que as igrejas é um centro de apoio para a vida pessoal das pessoas, e em especial líderes religiosos. Por isso que nós temos que tomar cuidado, irmão. Ah, porque a nossa igreja, cuidado com isso, que é a igreja de Cristo. Aliás, se nós começássemos a falar assim, né? Deus abençoe, que Deus mude a nossa visão, e nos corrijamos cada dia, e começarmos a dizer: a igreja do Senhor, na igreja do Senhor eu faço isso.
Na igreja do Senhor eu trabalho assim. Na igreja do Senhor eu estou ajudando nisso. Porque isso já causa um temor. Quando a gente diz assim, na minha igreja, Ih, irmãos, eu não estou dizendo que você está pecando falando isso, é um dizer popular. Todos estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma forma comum, né? Mas eu estou falando sobre o que está por trás, talvez lá, que ninguém está percebendo. Meus irmãos, a igreja local não pode ser o que eu quero. Não posso fazer da igreja local o que eu estou querendo. Eu não posso ter aqui esse lugar, um lugar onde a pessoa é um cercadinho do que a gente quer. Não, 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 porque a igreja é a igreja de Deus e Ele nos deu uma missão. Hoje à tarde nós vimos um programa que mostrava uma igreja cheia de jovens, Irmãos, os jovens estavam pulando e dançando, mas não tinha nada de Bíblia, e o rapaz que estava no púlpito, ele pulava que nem lá no mundo pula, e a música não tinha nada que tirar de uma música lá da Bahia no pleno carnaval. Era a tal da espada afiada e não sei o quê. Espada afiada e varão não sei o quê. Tem nada de Deus na música, e o pessoal pulando e dançando. Igreja lotada, meu irmão, não tinha onde se sentar, estava o pessoal em pé no meio do corredor. E um pregador teve a coragem de dizer, olhando para aquilo, que aquilo era exatamente agradando a carne, mais pura verdade. Ali estava todo mundo feliz, agradando a si mesmo. Vamos festejar, vamos fazer, vamos acontecer. Não queremos Deus, queremos a nossa própria vontade. Meus irmãos, o dia está chegando. Esse dia está chegando. No mês de outubro agora, não sei se no dia 12, talvez seja no sábado, até porque dia de domingo é um dia difícil para poder sair evangelizando. Mas esse ministério, o Ministério de Missões, nós ainda vamos planejar isso, vamos anunciar com calma. Mas, por exemplo, não importa como, mas vai ser evangelizar aqui no bairro. Hoje o Rony até tocou um pouco nesse assunto, não entrou em detalhes, porque nós não conversamos ainda com detalhes, né? Mas vamos imaginar que seja numa sexta, num sábado, um evangelismo no bairro. Você sabia que a grande parte das pessoas terá pensamento? Aí eu estou falando de uma forma geral, estou dizendo aqui. Pensamento, será que eu posso nesse dia? Vou olhar minha agenda. Porque essa é a proposta do nosso tempo. Não está brincadeira, irmãos. E nós não podemos perder o foco de que o que é indispensável é viver a fé e pregar a fé. Aí eu já preparo você que vai ter esse anúncio, nós vamos anunciar. Não sei se vai ser um sábado à tarde, entrando pela noite, terminando com o culto ao ar livre. Pastor, mas hoje tem que ser pela internet. Pela internet também. Aliás, eu tenho dito, na rede social, não vá para lá reclamar do que quer que seja, vá lá pregar a palavra de Deus. Não vá lá falar mal de ninguém. Eu não estou jogando indireto, não jogo indireto aqui, os irmãos sabem. E eu fiz essa semana, pastor, o senhor ouviu? Não, irmão, não vi não. Aliás, hoje eu tive que me esforçar, porque eu recebi uma mensagem de um aniversariante, achei que era uma pessoa, que é pessoa da minha família, eu não dei parabéns para a pessoa. Aí eu entrei lá na rede social para ver se era ela que estava aniversariando. Eu tive que me esforçar para fazer isso. Tem que mudar isso, tem que ser mais ágil com isso. Mas apenas eu estou dizendo para você, eu não fico pesquisando ninguém, eu subo aqui com o coração leve. Mas eu estou dizendo para você, não perca a oportunidade de viver a fé. Compartilhe lá algo que vai mexer com o coração de alguém. Compartilhe na sua rede social palavra de Deus, link de pregações. Compartilhe algo que edifica, porque o dia está chegando. E aquilo que Ele nos deu para utilizar, Ele espera o retorno. O Senhor investiu e Ele espera o retorno. E esse retorno é almas salvas. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Isso não acontecerá aqui em nome de Jesus. Mas quando Ele vier, quando virá o Senhor daquele servo mau,
num dia em que não sabe e hora que ele não espera. Castigará e o lançará junto com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando do inferno. Isso não acontecerá com aqueles que o Senhor nos der, porque o Evangelho será pregado. Eu não estou dizendo que não vai se cumprir a palavra, eu estou dizendo que Deus vai te usar, que Deus vai fazer através de você. E em nome de Jesus agora ore. E eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos aos céus. Essa semana, meu irmão, você vai buscar mais a Deus. Essa semana você vai ser instrumento de Deus na vida de pessoas. Eu não sei o seu contexto, mas eu sei que Deus quer usar você. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora te pedir misericórdia. Oramos, Pai, pedindo misericórdia sobre as nações. Misericórdia sobre toda a confusão que tem existido em tantos lugares. Oramos, Pai, pedindo o Evangelho pregado às nações. E nos disponibilizamos a essa obra, Senhor. Seja através de missões nacionais, seja através de missões mundiais ou estaduais. Seja, Pai, o teu nome glorificado. Senhor, tu entregaste nas nossas mãos tudo, ó Pai. Não há falta de nada. Todas as coisas nos foram entregues por ti. Tem misericórdia de nós. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas. Se você crê, meu irmão, que o Senhor quer te usar, então levante as suas mãos. Senhor, essas mãos foram adestradas por ti. E aquelas que não foram ainda, Senhor, adestra, Senhor. E eu te peço agora, Senhor,